Então, Jesus purifica o templo, né? A gente está falando aqui da Semana da Paixão, né? Estamos na Semana da Paixão de Cristo. E aí a gente está falando aqui sobre esses eventos que aconteceram nessa semana. A gente falou já do Domingo de Ramos, né? Como é que foi a entrada de Jesus lá em Jerusalém, né? O povo todo aclamando e colocando lá as capas, né? Para ele passar lá nas capas e tudo. E aí, o interessante é que quando Jesus entra em Jerusalém, ele já entra com a autoridade de rei, né? E todo mundo fica ali naquele alvoroço. E quando é na segunda-feira, ele sai de Betânia, ele pernoitava em Betânia, né? Cidadezinha próxima. Então ele pernoitava em Betânia e quando ele do domingo para Betânia, do domingo para segunda, ele pernoitou lá e quando foi na segunda-feira ele volta para Jerusalém e aí ele vai e purifica o templo, né? Ele vai purificar o templo, tá bom? Então vamos ler aqui Marcos 11, Marcos 11 do versículo 15 ao 19, tá bom? Jesus purifica o templo. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que estavam comercializando pombas. Não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava, exclamando: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. Então observe aqui a autoridade com que Jesus chegou em Jerusalém, né? Ele já tinha entrado em Jerusalém fazendo todo aquele alvoroço, né? O pessoal estava fazendo todo aquele alvoroço porque a espera do Messias, né? E Jesus passou 3 anos fazendo os milagres lá por toda a região, né? Do próximo a Jerusalém e tudo. E aí, quando ele entrou em Jerusalém, era aquele Messias esperado realmente. E no dia seguinte ele já entra no templo, né? O templo era a grande manifestação de toda a religiosidade do povo judeu e da presença de Deus ali, né? E ele entra no templo e a primeira coisa que ele faz ali é purificar o templo, ok? E aí a gente vai ler esse comentário aqui, deixa eu ler o comentário sobre esse versículo. Jesus dirigiu-se ao átrio dos gentios, a única parte do templo em que os gentios tinham acesso permitido para adorar a Deus e reunir-se para as orações. Os romeiros, que vinham de todas as partes da Palestina para as celebrações da Páscoa, tinham que comprar animais que satisfizessem as exigências dos rituais. Os sacerdotes mantinham um acordo com os vendedores e somente os animais comprados a preços exorbitantes dentro dessa área do templo recebiam uma espécie de visto de aprovação sacerdotal, sem defeito, e portanto eram aceitos na hora do sacrifício. Ao lado dos abrigos dos animais, os vendedores montavam mesas para a troca, o câmbio do dinheiro estrangeiro pela moeda local. Ok? Então observem aí como era a situação no templo, né? Como é que funcionava lá o templo, como é que estavam usando como realmente um local de troca de moeda, como negociação. E aí Jesus vem com essa autoridade dele, né? Com a autoridade e choca o, os fariseus, né? Os saduceus, os sacerdotes lá, porque ele vem com a autoridade de rei realmente. E era o que o pessoal esperava, né? O que o povo esperava, tá bom? E aí vamos agora ler aqui em Lucas 19, essa mesma passagem em Lucas 19, só para confirmar aqui essa, essa situação lá dos chefes dos sacerdotes, né? Que estavam com medo de toda essa autoridade que Jesus estava exercendo ali, né? Logo depois do Domingo de Ramos. Então eu vou ler agora Lucas 19, do versículo 45 ao versículo 48. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando. Repreendendo-os, está escrito: A minha casa será casa de oração. Porém,
Vós a transformastes num covil de estelionatários. O povo ia ao templo ouvir Jesus. Todos os dias, Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Então, assim, Jesus exerce essa autoridade no templo, onde era o local onde os sacerdotes, né? E o sumo sacerdote tinha completa autoridade ali. E mais tarde a gente vai ver Jesus sendo questionado por eles, né? Então, assim, esse é o vídeo de hoje. Eu queria agradecer vocês aí. Por favor, vocês se inscrevam no nosso canal, deixe o like, tá bom? Compartilhe com seus amigos. E é isso. Pelo vídeo de hoje é só. Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.